Olá, começando agora mais uma das nossas oficinas aqui do canal, dessa vez sobre criação de personagens. Que aí você vai aprender a desenhar o seu próprio personagem e, antes disso, como criar, né, a personalidade dele para que aí ele possa ser expressado de maneira visual. A gente também chama esse processo de character design, então é possível que ele já tenha visto por aí em algum lugar, ou caso você queira pesquisar mais ainda sobre o assunto, você já sabe, além de criação de personagens, você pode escrever character design, ok? Então, bora lá, né? Certo? Aqui. Então, vamos começar, né, a nossa aula de criação de personagens. E vamos falando sobre o que você precisa para poder criar, tá certo? Arrumando aqui, vamos lá. Olha só, a criação de personagem, o que a gente vai falar agora aqui, né, vai ser o quê? Da parte visual dele, né, principalmente, não apenas, mas principalmente, né, porque é o que a gente vai, de fato, desenhar, tá bom? Então a gente vai pensar no personagem e fazer o desenho dele, tá certo? E aí, você algumas vezes pode estar pensando, né, qual que é o processo disso? Por onde que eu começo? Em geral, o pessoal vai falar assim, começo desenhando, vou lá desenhando. Mas a gente vai fazer algumas etapas aqui para depois, então, desenhar. Esse vídeo é feito em duas partes, então essa primeira a gente vai fazer essa concepção e no segundo vídeo a gente desenha ele. Aqui a gente já faz alguns esboços, risca uma parte e no outro a gente finaliza ele, beleza? Então, bora lá. A gente vai pensar aqui na parte visual dele. O que envolve a parte visual na criação de um personagem, né? Primeiro, vai ter a parte dele da anatomia. Que, na verdade, o que é, né? Anatomia, nossa, preciso saber a anatomia. Não, é que a gente vai determinar como é a parte física dele, né? E aí, a outra parte vai ser, né, a sua história, que aí com isso a gente vai determinar a personalidade da nossa personagem, personalidade, tá certo? Então a gente vai trabalhar o que aqui, né? Vamos fazer uma outra corzinha. Então essas duas partes aqui que a gente vai trabalhar a parte física e a personalidade dele. Porque, né? Aqui a personalidade ela vai influenciar nessa parte física. Porque assim, aqui na parte física, o que vai influenciar? Além da anatomia, a gente vai ter as vestimentas. Que ele utiliza ou ela utiliza. E aí vai envolver roupa, né? Acessórios, caso a pessoa tenha, né, tipo, ou utilize algum tipo de maquiagem, pintura no rosto, né? Tatuagens. Será que tem, né? Então, além da parte básica, assim, se a gente pensar se ele vai ser magro, forte, né? Alto, por aí vai, né? Baixo. Tem várias coisas que a gente vai pensar nisso aí também. Só que agora, aí que tá. Todos esses pontos aqui, né, que a gente elencou agora, vão depender, né, da personalidade dele. A personalidade da personagem vai influenciar como que vai ser fisicamente, tá bom?
Porque, um outro ponto aqui do físico é a postura, né? A postura que vai ter, poses que essa personagem tem, mas então a personalidade vai influenciar. E aí, para criar a personalidade, a gente vai criar, né, a história do personagem. E aí a gente vai fazer alguns tipos de perguntas, poderia ser, que a gente vai respondendo, e isso aí vai criando a personalidade, a história e a personalidade da nossa personagem. Tá certo? Então, vamos lá começar agora com a parte antes da física da personalidade. Tá bom? Vamos lá. Essa parte aqui. Olha só. Na personalidade, vamos colocar aqui. Na personalidade do nosso personalidade, ou da nossa personalidade, da nossa personagem, né? O que a gente vai pensar? Eu gosto de fazer o que eu chamo de... Deixa eu dar um zoom aqui. Fazendo, né? Técnica RPG. E aí RPG vem do jogo mesmo, não da reestruturação postal global da coluna. É o lance do jogo, né? Quem já jogou, e basicamente o jogo de o RPG de mesa, assim, né? Que a gente faz. Então, lá tem uma parte muito forte no RPG de explicar como fazer a criação de personagens. E aí é através, que eu estava escrevendo lá, de perguntas. É tipo. É como se fosse um questionário que você vai respondendo. Assim como teria um questionário que você responderia sobre você, esse aqui é o momento do questionário que você vai respondendo pelo seu personagem. Então, nesse momento, você vai criando. Vamos lá, vamos pensar algumas coisas básicas dele, né? O que a gente teria já aqui? Bem, logo de cara é você pensar no nome. Precisa começar com o nome? Não, não precisa. Mas depois ele vai ter que ter um nome, né? A não ser que você faça que nem no Clube da Luta, o filme. O personagem principal não tem nome. Tipo, nunca ninguém fala o nome dele. Tem o Tyler Durden, que é o Brad Pitt. E aí o personagem interpretado pelo ator Edward Norton, ele não tem nome, ninguém nunca chama ele. E o pessoal nem percebe. Interessante isso. Mas, isso é um caso raro. É porque assim, se fala tanto do Tyler, né, que o pessoal não percebe que não está falando do personagem, o iniciante, o comum. Né? Então, a gente vai colocar o nome. Outra coisa que é bom, qual que é a idade dele nesse momento, né? Nesse momento que você está desenhando, que você irá representar. Qual a idade dele? Ele é jovem, ele é velho, uma criança, né? Aí você também vai poder pensar aqui no lance. Bem, esse nome, idade é importante. Agora, só para lembrar, um lance também, que aí
depende do gênero que você vai entrar, né? Se é, isso é interessante pensar, humano ou não humano. Se for não humano, tem uma variedade absurda, né? Desde um dragão, um goblin, até tipo vampiro, né? Vampiro pode até ser considerado meio que um não humano, né? Um lobisomem, um espírito, é... por aí vai, né? Tipo, então, como a gente está pensando em geral, então é isso daí. A gente vai pensar. Aí, dentro aqui do nome da idade, então, aí quando a gente fala aqui do nome de humano e não humano, aí a gente entra numa parte que é o seguinte: a gente precisa determinar qual que é o tema, o mundo, não, tema, vamos colocar aqui, o mundo onde esse personagem vive, quando a gente está pensando aqui. Por quê? Esse vai determinar qual que é o estilo, o gênero narrativo que a gente está usando. Por exemplo, o mundo a gente pode pensar em fantasia, e também a gente pode pensar, por exemplo, duas assim que são bem fortes: ficção científica. Certo? Porque aí o mundo, você vai determinar, ele vai ser humano, não humano, dentro de o que pode te ajudar você a pensar. Qual que é o mundo? Fantasia ou ficção científica? Fantasia a gente pode ter o do Cabo Espada, né, com dragões e magia, estilo Senhor dos Anéis, ou da RPG Dungeons Dragons, né? Agora, fantasia também pode ser não apenas esse mundo assim de dragões e, que eu falei, de Dungeons Dragons, né? Senhor dos Anéis. Pode ter vários outros tipos, assim como eu já tinha falado, quando a gente pensa em não humanos, né? Então, a gente chegando próximo desse de fantasia medieval, por exemplo, no Senhor dos Anéis, a gente já pode ir assim para a parte de magia. A gente tem o Harry Potter, que é uma fantasia, que não necessariamente tem lá os elementos de um... todos os elementos, né, de um Senhor dos Anéis, mas foi bem inspirado e depois se altera para uma outra forma, que é onde o centro são os bruxos, as magias, tudo mais, né? Podemos ter de vampiro na fantasia, lobisomem também, e por aí vai. Então, fantasia tem bastante. Aí, na ficção científica a gente também tem bastante, né? Dois gêneros assim que tipo são importantes na ficção científica, vamos até colocar, né? Na fantasia eu estava falando, né? A gente tem o lance de magia, né? Que é uma coisa bem comum. Agora a gente tem aqui um lance comum hoje em dia, tem até jogo, que é o cyberpunk. Esse é um dos gêneros, por exemplo, de ficção científica. Um outro gênero, por exemplo, que é diferente desse, space opera. Qual que é a diferença entre cada um deles, né? Enquanto cyberpunk passa muito no nosso planeta, na Terra, são assuntos das cidades, né, no futuro aqui, mesmo tendo viagem espacial e tudo mais, o foco é mais dentro da do planeta Terra, assim, essa relação das pessoas dentro de uma desigualdade social grande, né? É uma distopia, geralmente, controlada por grandes corporações e, como eu falei, essa desigualdade social, onde as pessoas geralmente têm uma presença muito forte do hacker, né, como personagem.
Já no Space Opera, ele se baseia muito mais em você estar fazendo viagens espaciais, né? Como Star Trek, por exemplo, né? Ele está toda hora indo em algum mundo diferente, em algum planeta diferente. Então, enquanto um foca, né, nos acontecimentos do cotidiano, de como seria no futuro o nosso dia a dia aqui, numa distopia, o Space Opera pode ir até meio que para um contrário à distopia, né? Se a gente pensa no Star Trek, dizem que lá a sociedade no planeta Terra já está muito bem estabilizada, né? Como se fosse quase uma utopia, assim, tipo, as coisas já se resolveram, e agora eles vão indo para outros lugares para poder ter conflito. Então, decidimos aqui o nosso mundo que a gente pegou, então a gente consegue pensar aqui humano, não humano e ir prosseguindo nas perguntas. Aí olha só, eu até peguei, vou mostrar aqui. Esse aqui eu tenho esse GURPS, módulo básico de RPG, que eu acho legal que ele tem algumas coisas sobre as perguntas que a gente pode fazer na personalidade. E tem um que eu gosto de usar também, que é brasileiro, antigo, Trevas, do Marcelo Deodébio. Então ele também tem algumas perguntas. O GURPS é do Steve Jackson, né? Fez vários jogos também. Então, olha só, uma coisa que a gente pode pensar quando a gente está fazendo aqui a parte da personalidade, que aí depois vai influenciar na parte física, né, dele ou dela. Vamos lá. É o seguinte. Então a gente está falando de personalidade. Bem, essa técnica de que. Opa! Essa técnica aqui a gente utiliza como base o RPG para ir construindo. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar em criar uma história. Porque aí, se a gente for respondendo as coisas da história, a gente consegue ir pensando nas personalidades. E olha só, vou até pegar aqui no livro algumas coisas que ela fala, né? Que eu já estava falando lá. Tipo, qual o nome, qual a idade. E aí, pode falar onde nasceu, né? Se você quiser, ó, quem eram seus pais. Dentro desse, a gente pode aprofundar, seguir mais, como eles eram, né? Ó, desde aqui também a gente pode colocar, se você quiser, falar como era a família também, como era a relação dele com a família. Isso você já pode fazer bastante coisa, tá? Falando sobre a família do personagem. Olha só, a gente pode pensar, né, se os pais estão vivos ou não, enfim, pensar assim onde eles vivem, na família se ele tem irmão, se tem primo, prima, tudo mais, né, o avô que é, tal. Na família também ele é casado, ele tem filhos, tudo mais. E aí, dentro dessa história, a gente já começa a entrar, ele que é, vamos colocar aqui, né, o que faz. O que seu personagem faz? Pode até colocar aqui profissão. Qual é a sua profissão? Né? Como o que ele faz no seu dia a dia?
pode ser até estudante, né? Tem várias histórias que tratam disso. Mas ele pode também ser o que dentro de profissão, não apenas tipo, ele é médico, ele é engenheiro, sabe? Pode ser também tipo, ele é um ladrão, ela é uma assassina, sabe? Coisas do tipo, porque tem vários tipos de histórias. Então, agora a gente entra numa outra parte que eu acho bem interessante, que aí vai mais profundo. Deixa eu colocar em mais. Seu personagem tem algum objetivo de vida? Objetivo de vida. A gente pode até colocar isso aqui, né? Como um sonho. Ele tem um sonho. Se a gente pegar anime, os personagens geralmente têm, né, assim, esses de ação, shoujo, né? Esses estilo Naruto, One Piece, Dragon Ball, eles têm, né, um objetivo. Se a gente pegar o Naruto, ele quer ser o Hokage. Se a gente pegar o One Piece, ele quer ser o Luffy, ele quer ser o rei pirata, né? Então, a gente pode pegar assim vários a parte dentro assim do personagem forte, qual é a sua qual o seu objetivo de vida, por que que ele faz as coisas, onde ele quer chegar, tá bom? E aí, se você quiser, você pode ir especificando, né? Por que ele quer isso, né? Tipo, dentro desse, então, o porquê dele, tipo, fazer isso. Eu acho que esse porquê é o grande, é uma que vai ajudar bastante na história, porque quando você coloca que ele tem um objetivo e depois você fala o porquê ele tem um objetivo, você já preenche muito do seu personagem. E aí dá pra determinar bastante coisa, tá bom? Aí agora, algumas coisas que são interessantes colocar, né, para pro personagem, que aí a gente vai colocando a parte da personalidade, os gostos, né? O que ele gosta e o que ele não gosta. Isso daí vai dar uma tridimensionalidade nele, né? Como o pessoal fala, mas eu não uso jamais esse termo de tridimensionalidade. Eu falo mais assim, e nem é só o lance de você dar uma profundidade a mais, é também você dar uma profundidade quando você coloca os gostos, pensa no que ele gosta, o que ele não gosta, né? Mas você dá mais vida mesmo. Ele se torna um personagem realmente mais convincente. Porque todo mundo tem assim como característica essa coisa. O que você gosta, o que você não gosta. Isso determina muito o que você mais gosta, né? Então, a gente pode pensar nessa parte de gostos, desde coisas básicas, assim como qual a comida que ele gosta, né? Por exemplo, o Naruto gosta muito de lamen, né? Então, é uma característica até do personagem, né? Agora, o lance do... Se a gente pega o Homem de Ferro, em termos de origem até dos quadrinhos, ele gostava de bebida, ele gostava de beber. E aí isso até influenciava, tanto que tinha uma história, né? Que ele foi tentar ajudar num lance, num trem, e ele estava bêbado e ele acaba prejudicando mais ainda as coisas. Então, quais são os gostos dele, né? O que ele gosta, que ele fez de comer. A gente pode pensar também um pouco de música. Um pouco não, bastante. Sabe por quê? Tipo, música influencia bastante a forma como você se veste, né? Tipo, se vocês repararem, isso é uma parte extremamente importante. A gente, todo mundo gosta de música. Agora, os tipos de música
é que vão variar. Eu falo todo mundo porque, sinceramente, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa que fala assim, eu não gosto de música. Ela vai gostar de música. Talvez não os mesmos estilos que o seu, mas vai gostar. E na música é isso. Determina bastante qual o estilo visual. Vamos colocar assim, tipo, uma pessoa que bem estereotipado. Uma pessoa que escuta rock, geralmente a pessoa vai se vestir mais para preto, por exemplo, usar mais roupas pretas. Então, que vai ser um estilo de roupa assim muito diferente de, por exemplo, quem gosta de música eletrônica e vai em rave, sabe? Tipo, no que você pensa já no gosto musical do personagem, você já consegue dar uma direcionada, né, para a roupa. Se uma pessoa escuta reggae, você já começa a pensar um pouco também a roupa que a pessoa usa, entende? Então eu acho bem interessante isso daí, de na parte dos gostos, qual o tipo de música. Então umas coisas básicas, a comida que a pessoa gosta, a música, eu acho básico, mas assim, que eu falei, a parte da música influencia bastante mesmo. Eu acho incrível, assim, ela já te facilita muito para direcionar. Lógico que você não precisa chegar assim, ah, a pessoa gosta de reggae, logo vou desenhar ela com umas roupas mais largas, um dread, tudo. Também não precisa ser tipo tudo dependendo da música, a não sei que isso realmente a pessoa seja muito forte nesse lance, mas vai influenciar bastante, entendeu? Então, vamos lá, né? O, o gosto, né? A gente pode pensar também uma coisa, é o lazer. O que que essa personagem faz para se divertir? Como que ela gasta tempo quando ela quer fazer algo que dê prazer? Né? Tipo, se a gente pensa assim, né? Uma coisa clássica, a pessoa pode ir para a balada, gostar de sair na noite, por exemplo. Isso já dá uma característica. Ou essa pessoa não gosta de sair na noite, por exemplo. Ela gosta mais de ir para o cinema, ela gosta de ir ver exposições, sabe? Por aí vai. Então, comida que ela gosta, a música, o tipo de lazer que ele faz, isso aí, tipo, vai influenciar bastante, né? No, na personalidade. E aí, vamos seguindo. Que a gente pode colocar a parte e também o seu ambiente. Lembra que eu estava falando aqui, né? Nesse começo do mundo, fantasia e tal. Esse é o mais geral. Agora mais a parte sobre o ambiente do personagem, né? Que eu estava até falando onde ele nasceu. A gente vai pensar assim, onde vive. E aí pensando algo mais específico mesmo, né? Como é o seu bairro? Como é, né, que está dentro já de cidade? Como que é a sua cidade, o bairro? Até colocar a cidade para lembrar. Como é a cidade? É uma cidade no interior? Se for um cyberpunk, geralmente vai se passar em grandes metrópoles, né? O seu bairro, cidade. E também até como que é a sua casa, como é a casa dele. Um apartamento pequeno, dentro de um estilo cyberpunk, onde ele só tem o seu computador, ele conecta aí na internet, faz as coisas, porque é um hacker, né? Vive no campo, numa fazenda, um sítio. Ó, tudo isso já vai influenciando dentro do visual, né? Do que você vai fazer. E aí, dentro desse ambiente, a gente pode pensar também, uma coisa que expande, que é os seus amigos. E também, se quiser, já pode pensar em inimigos.
amigos e os inimigos dele. Como são seus amigos, o que fazem, né? Isso aí vai também dar toda uma característica pro nosso personagem. Então, tá vendo algumas coisas que vêm dessa técnica, né, que eu falo assim, do RPG, porque no RPG você geralmente tem que montar, né, o seu personagem, e essa é uma das partes mais divertidas do jogo, você criar o seu personagem. Então, assim que você determina o mundo que você tá, você parte aqui para a história dele, então pensando no nome, na idade, onde nasceu, quem eram os pais, a sua família, o que ele faz. Aí dentro do que ele faz a gente vai pensando, não só dentro, né, mas partindo assim, né, um caminho, o objetivo de vida, o sonho e por que que tem esse sonho, quais são os gostos que ele tem, né, qual o ambiente que ele vive. Isso daí já vai ajudando bastante para você colocar. Agora a gente pode colocar também mais outras coisas para completar a parte do personagem, né? Que aí dentro aqui do que a gente estava falando sobre o que faz, a gente pensa aqui as habilidades. Quais são as habilidades que esse personagem tem? Então, essa parte assim do que faz dentro do mundo que você escolheu, já vai ter várias opções. Por exemplo, se é um cyberpunk, que nem eu falei, você já tem um hacker como classe de personagem, né? Ou se você for um conhecedor mais de cyberpunk, sabe que tem o samurai urbano, que é um cara mais de luta, uma pessoa mais de lutar, pode ter, geralmente faz modificações corporais com tecnologia, implantes, no braço, por exemplo, um visor, um olho, armas que se acoplam dentro, né? Usa muito da tecnologia. Então, você pensa assim, tipo, na habilidade, dá até pra a gente pensar quando se você souber assim de RPG, que é a classe de personagem, né? Classe de personagem. É o termo que usa em RPG. Qual é a classe? Que aí, por exemplo, no medieval, vou até tirar esse mundo aqui e escrever certinho. Que aí dentro do medieval é até fácil isso aí, classe de personagem. E a classe de personagem ele já vai ajudar nas habilidades que vai ter. Porque aí, como eu falei, Cyberpunk, a gente tem um hacker, a gente tem os. Além dos hackers lá, que nem foi o samurai urbano. Samurai urbano. E por aí vai, né? O pessoal que. Os cientistas, tipo, de grandes corporações, ou o pessoal que tem as suas lojas que fazem, que aí está dentro do meio de cientista, mas as pessoas que têm as lojas para fazer modificações do corpo, os empresários, as pessoas que, né, trabalham para as multinacionais, por aí. E aí, por exemplo, a gente pode pensar no de fantasia, que a gente tem o guerreiro, por exemplo, o mago, o druida, ó, né? Druida, clérigo, e, nossa, por aí vai. Lá, o ladrão, né, que é o ladino. Dentro desse tem até
o lance do bardo. Então, quando a gente pensa assim na classe de personagem, a gente já consegue pensar bem na parte das habilidades. Deixa eu subir isso daqui. Isso aqui é tipo uma lousa digital. Então, faz tal, sabe? Tá vendo? A gente pensando nessa parte da classe de personagens, a gente consegue já pensar um pouco aqui, bastante, na verdade, um pouco. A gente pode pensar já bastante qual que vai ser, quais serão as habilidades do personagem, né? E já ajuda bem nisso daí. Quais são essas habilidades? Então, olha só, se ele for um hacker, vai ter básico assim, uma habilidade boa com tecnologias, computadores, invasão de sistema, samurai urbano, artes marciais ou briga, tipos de luta. Se for um guerreiro também, luta, utilização de armas, um clérigo vai ser mais voltado para religião, mais assim, né, tipo, mais voltado para religião, junto com luta, o mago, feitiçarias, magias, né? Tá certo que também a gente pode dividir mago e feiticeiro também, mas vamos colocar que aí são subdivisões. Druida, relação com a natureza, ladinos, habilidades de destreza, né? Como saber andar sem fazer barulho, né? Escalar, bater carteira, o bardo, habilidades de música. Então, quando a gente já pensa numa classe de personagem, a gente já consegue fazer bastante coisa, pensar bastante do personagem, né? Então, aí, dentro de habilidades, não sei, não é dentro, desculpa. Aí não é tanto assim, né, do lance do que faz. Aí, tipo, a gente vai pra parte meio que dessa parte de personalidade um pouco de como que ele age, né? Então, dentro lá de gostos, tudo, como que a gente poderia falar isso daqui, né, da personalidade, porque tudo tá dentro da personalidade. Eu gosto assim, tipo, que no RPG eu pego até muito desde aqui, né, que eu já mostrei do GURPS, eles falam muito das vantagens e desvantagens que esse personagem tem. E aí você geralmente vai lá e compra, né? Você tem uns pontos e aí você vai colocando. É, em termos de RPG fica fácil, né? Pensar nessas vantagens e desvantagens. Eu fico pensando, né? Como que a gente poderia colocar um outro nome para isso, mas eu vou colocar nesse começo, já que a gente está usando a técnica do RPG. Quais são as vantagens que esse personagem tem? Vantagens. E quais as desvantagens que ele tem? Então, eu tava abrindo aqui, né? E aí, por exemplo, eles colocam várias coisas, assim, são interessantes. Se você pega um livro de RPG, tipo esse aqui do GURPS, eles dão vários tipos de habilidades e tem os pontos que você tem que comprar, né? Quem está mais habituado com RPG manja desse sistema, né? Que você tem ponto até de jogo, né? De RPG, de games, de videogame. Tem muito esse sistema que você vai ganhando pontos de experiência e aí você vai podendo comprar mais habilidades, né? E algumas vezes daí, dentro de alguns jogos, são chamados de vantagens e desvantagens. Quando você pega uma desvantagem, você faz menos pontos e aí você consegue comprar mais, né? Nesses sistemas. Olha só, então acho que da personagem, eles até começam, ó, senso de direção, empatia com animais, carisma, ouvido aguçado, prontidão. Olha, isso aqui é interessante, né? Tipo, visão, noção exata do tempo, né? Então é interessante isso daí. Bom senso, isso é interessante. Que aí até falar, toda vez que o personagem começar a fazer algo que o mestre acha que é meio
estúpido, né? Ele fará um teste de inteligência. E aí, fazendo teste, aí ele fala assim, ó, você tá fazendo, você vai se ferrar. Interessante essa vantagem. Noção do perigo. Ultra flexibilidade das juntas. Isso aí para quem é latino, né? Bem flexível. Então tem vários tipos, tanto físico como, você vê, tipo, coisas como noção do perigo, que vai além, assim, né? Tipo, de uma parte física do corpo. É... Olha, eles até colocam aqui, né? Tipo, intuição, sorte. Aí, aptidão mágica. Depende do lance, né? Tipo, por exemplo, se você tá no ambiente Harry Potter, isso é uma vantagem que os bruxos precisam ter, né? Eles têm que ser de origem de bruxo, né? Ó, talento para matemática, talento musical, visão noturna. Então por aí vai. Algumas vezes aqui eu acho legal quando você vai fazer essa construção de RPG, que eles te dão várias características, né? Que aí já te ajuda a pensar. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, a parte de desvantagens, né? Eles até colocam, ó, desvantagens sociais, hábitos detestáveis. Né? Tipo, o personagem não tem muita educação, é muito bruto, né? Então isso pode meio que ser tipo uma característica. Na hora quando você faz o personagem, ele vai lá, tá no meio da mesa, assim, com um monte de gente chique, assim, ele arrota na mesa, tudo, sabe? É... Desvantagens, né? Pode ser alguma desvantagem, aqui ele coloca até, né? Desvantagem física, né? Algum problema físico, por exemplo, ele sofreu, e aí pode até colocar isso na história, né? Ele sofreu um acidente, aí por causa disso teve um problema no braço, então, tipo, acertou e tudo mais. A pessoa pode ser surda, né? Que é uma desvantagem no momento, por exemplo, se ele é um ladino, né? E ele precisa estar sempre ouvindo, tipo, ele não vai contar sempre só com a sua visão, ou se a pessoa é cega, né? Se ela tem algum problema de saúde, por exemplo, o personagem tem asma, sabe? Tem as desvantagens mentais também. Por exemplo, olha só, ou aqui ó, que ele fala, tipo, são interessantes, até coloca distração, pessoas tipo, se distraem muito fácil. Um aqui, ó, mau humor. Uma aqui, tipo, coloca, ó, vício também, a pessoa tem algum tipo de vício. Não apenas, né, os comuns que a gente pensa, sei lá, o vício de bebida, vício de drogas, não só isso, né? A pessoa pode ter o vício em jogos, né, jogo de azar, tudo, comer e outras coisas, né? Que ela pode ter vários tipos de vício. Eu tava lendo o Ex-Holic de novo, aí tem lá, tipo, o vício de mentir. Tem uma das clientes que aparece e ela mente. Agora tem uma desvantagem aqui que eu acho interessante. Algumas pessoas falam, ué, mas isso é desvantagem? Que é aqui, ó, código de honra. Aí fala, nossa, mas como assim é uma desvantagem ter um código de honra? Porque o código de honra, ele te limita, né? Em vários pontos ele já te condiciona em algumas coisas que você precisa fazer. Por exemplo, se você é um paladino, você tem um código de honra e condutas a seguir, coisas que você pode fazer, tem que fazer, deve fazer e coisas que você não pode fazer, né? Porque você tem um lance de ser relacionado com, né, um guerreiro, mas mais relacionado com alguma religião, algum deus, então tem coisas que você precisa agir e se portar. Ou o Game of Thrones, né? O pessoal lá da muralha, os cavaleiros. Como que era mesmo? Eu esqueci o nome. O pessoal que onde o Jon Snow foi, eles tinham, né, o código. É Cavaleiros Negros. Não lembro agora, deu um branco. Mas então, você vê, tem várias coisas, né? Ó. É... Olha só, tem um aqui, covardia.
paralisia frente ao combate, compulsão, que já está parecido, né, com um vício, só que tipo, você tem compulsão parecida, assim, né, mas em outra instância. Inveja, olha só, preguiça, megalomania. O personagem tem uma tendência de achar que é gigantesco, né, que é o super-homem. Excesso de confiança, fobias. Fobias são interessantes. Vou até colocar aqui, ó, desvantagens. Se você pensar, se o seu personagem tem alguma fobia, isso já dá bastante característica, né, para ele ou para ela. Nossa, tem várias coisas aqui, né? Então, ó, múltiplas personalidades, por exemplo, teimosia. Aí, enquanto um tinha sorte aqui, tem umas do azar. E por aí vai, né? Você vê, tipo, essa parte aqui das desvantagens, vantagens e desvantagens que seu personagem possui, já vão ajudar bastante. Então, fizemos aqui a primeira parte, né, do nosso da nossa oficina aqui de criação de personagens. Vamos terminar aqui apenas então pensando aqui uma personagem, como que a gente faria então na prática, tá bom? Vamos lá. Vamos olhar aqui e vamos escrever, bolar uma personagem. Olha só, vamos pensar primeiro no mundo. A gente pode fazer uma ficção científica, a gente pode fazer um fantasia. Eu tava falando aqui, né? Desses eu vim pensando, eu tava pensando em fazer mais um de fantasia. Então a gente pegaria um gênero de fantasia. Dentro disso, a gente já pode pensar qual que seria a classe de personagem. Mago, guerreiro, bruxo, eu falei, um anão, um, um hobbit, por exemplo, também, um guerreiro, tipo Game of Thrones, se você pensar em Game of Thrones também, quais são os que tem ali. Então, eu vou pegar aqui uma feiticeira, fazer uma mulher. Feiticeira. Eu nem falei feiticeira. Eu nem cheguei e dei uma ênfase tão forte em falar gênero, né? Homem, mulher, não binário. E por aí vai. Tipo, porque, sei lá. É tipo. É importante, mas. Sabe, você já vai pensar nisso, assim, tipo, na hora. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Feiticeira. Vamos pensar num nome? Acho que vou deixar para pensar o nome depois, que eu não falei. Vamos pensar a idade. Aí a idade eu vou fazer que ela seja. Aqui, ó. Jovem adulta. Young adult. Adulta. Então ela tem. Tá chegando, deve ter chegado nos seus 20 e poucos agora. 20 e poucos, sabe? Ou 20 até. Acabou de sair, assim, tipo, né? Tá ainda saindo da adolescência. Começando a ficar adulto. Então, pode ser entre 18 a 20 e poucos. Aí vamos pensar aqui. Seus pais. Vou colocar, tipo, pra facilitar a minha vida. Até, ó. Não queriam. Ah, deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu ver. Pais não gostavam
de magia. Aí no que eu coloco isso, eu já coloco assim, eu sigo. Por causa disso, saiu de casa cedo para aprender magia. Porque os pais proibiam, então ela acabou saindo de casa para isso. Então a gente já fala um pouco sobre os pais, como que era a família, onde que ela não está mais com a família. Então o que ela faz, né? A classe a gente já está terminando. Qual o objetivo? Ó, se a gente seguir isso que eu falei do Naruto One Piece, é tipo ser a maior feiticeira do mundo. É, provar, ou então aquela coisa, né? Provar daddy issues, problemas com a família, né? Provar para a família que a magia era legal e que, tipo, ela, que é massa ela ter seguido esse caminho, né? Ou então, tipo, imagina que fosse então, pensando no objetivo, que a gente poderia pensar, né? A magia, sair de casa cedo, é, vamos pensar, que não falei, essa dela ser uma, querer ser a maior feiticeira de todos os tempos é bem básico, não que seja ruim, mas a gente podia tentar pensar um outro, um diferente aqui, relacionado à magia, né? A gente pode pensar que dentro desse mundo existe, a gente pode pensar assim, que existe perseguição, 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 perseguição à magia, aos bruxos, né? Aos feiticeiros. Colocar, colocar perseguição à magia. Que aí já entra no negócio. Então, o objetivo é dela acabar com a perseguição aos bruxos. Com a perseguição acabar com a perseguição à magia. Esse é um objetivo. Então ela pode até. Aí a gente já começa até a pensar, né? Que um inimigo dela aí nesse mundo tenha tipo uma instituição que seja, né? Por exemplo, no caso, quando a gente teve na vida real a caça às bruxas, tinha a igreja, né? Quem era a bruxa, o inimigo, ia ser a igreja, né? Então, teria aqui os inimigos. E aí aqui a gente pode pensar que o inimigo, né? Tipo, nesse daí, no mundo de fantasia, onde tem por exemplo, ó, inimigo, a gente pode pensar que existe um, uma instituição que chama Clã da Justiça. E esse Clã da Justiça é formado por guerreiros que caçam as bruxas, dizendo que elas são ruins. Então, o objetivo é acabar com a perseguição. Então, meio que o objetivo é acabar com o Clã da Justiça. Então, a gente já começa até a expandir um pouquinho mais o que
tem a nossa personagem. Então, ó, tá vendo que a gente vai responder essas coisas, vão surgindo, né? Já várias ideias. Onde será que ela vive? Né? Ela é uma peregrina, então ela vai andando. Ela é uma nômade, ela nunca para. Sempre vai se mudando de lugar. Então, quais são as suas habilidades como feiticeira? Por exemplo, ela pode domina a magia das sombras, por exemplo. Magia das sombras. Aí ela pode, além de ser uma maga, ela ter habilidades. Pô, mas aí eu tô repetindo. Aqui escrevi habilidades. Luta. Né? Tipo, tanto na mão. Né? Tipo, na mão, escrevendo, né? Tipo, na briga normal, como com armas, né? Então ela tem habilidade disso daí. E ela pode, por exemplo, ter uma boa lábia. Ela sabe falar bem para convencer as pessoas. Ó, a gente já está. Então, não, a gente vai respondendo as coisas, a gente já vai criando uma personagem. Agora a gente poderia pensar num nome, né? Um nome de maga. Vamos poder dar uma homenagem a alguém, né? Disso daí. Né? Tipo, alguma maga famosa. Por exemplo, pensar um feiticeiro que existe, tipo Aleister Crowley, se a gente conseguiria colocar. Ó, a Lester, Alicia Crowley, em vez de Alistair Crowley. Aí a gente pode colocar o nome, tipo, em vez de Alistair, Alissa. Alissa Crown. Em vez de Crowley, né? Alissa Crown. E aí, meio que só brincando com o nome de Aleister Crowley, né? Alissa Crown. Já poderia ser um nome para ela. Então, criamos aqui nosso personagem. E aí, vamos fazer a parte, desenvolver essa personagem visualmente na próxima aula. Beleza? Te vejo lá. Até mais.